E quais são os maiores benefícios de uma mãe, de um filho ou de uma filha autista, orientar a escola sobre como lidarem com o seu filho, com a sua filha, como acalmar o seu filho em um momento de ansiedade, uma crise de ansiedade ou de estresse. Você vai estar facilitando para a escola como lidar melhor com ele, como se relacionar, como se comunicar melhor com o seu filho, como favorecer o desenvolvimento dele. E você estará ajudando o seu filho a se desenvolver melhor, se relacionar, se comunicar melhor com os coleguinhas, com os professores, com todos ali na escola. Ele vai se sentir mais acolhido, mais amado, mais respeitado, mais compreendido na escola, tanto com os colegas como com os professores também. E isso, com certeza, vai acalmar o seu filho, vai tirar a ansiedade dele. Por exemplo, uma vez eu presenciei uma cena muito difícil e triste até. Eu estava numa instituição, numa escola, tinha um aluno autista e ele era de grau severo e o professor não estava sabendo como lidar com a criança num momento de crise, de nervoso, de estresse daquela criança. Ele fechou a criança numa sala de aula e a criança jogava a cadeira nele, jogava os objetos da mesa, lápis, caderno, jogava no professor. E o professor procurava se proteger e se defender da criança. E ele apenas dizia: pare, fulano, não faça isso, fulano. E a escola entrou em contato com a mãe e até que tudo resolvesse, que a mãe chegasse na escola e acalmasse o filho, o professor não sabia como lidar com aquela situação. Por quê? Porque ele não tinha experiência em como se relacionar com uma criança autista. Então, a criança estava sofrendo, o professor estava sofrendo. E veja só, o que pode fazer com que uma criança autista chegue a um nível de estresse tão grande como esse, a ponto de agredir uma crise de ansiedade, por exemplo? É possível. E o que é ansiedade? Ansiedade é um desconforto ali que a criança sente, já é um sinal do estresse que ela está sofrendo. Estresse por quê? Pode ser por N fatores. Pode ser que aquela criança esteja com medo, pode ser que ela esteja muito insegura, mas medo? Medo do quê? Se a escola é um lugar tranquilo, se está tudo bem, não apresenta nenhum perigo, medo do quê? Pode ser medo de se sentir sozinha, medo da solidão, pode ser medo de julgamentos, medo de bullying, medo do novo e do desconhecido, medo, inclusive, da expressão da face, do rosto dos coleguinhas ou até da professora. Por quê? A criança autista, todo esse mundo que nós vivemos, cheios de expressões faciais, barulhos, tudo diferente, o tato é diferente, o cheiro é diferente. Tudo isso pode amedrontar a criança autista e ela se sentir perdida, insegura, em pânico. E era o que estava acontecendo com aquela criança. E por falta de instruções do professor, o professor não sabia como lidar com aquela situação naquele momento. Por isso que você, mãe, precisa conhecer melhor o seu filho, entender melhor o seu filho e levar os conhecimentos sobre o seu filho para a escola, instruir, orientar a escola. E se você, mãe, não fizer isso, não der esse passo de conhecer melhor o seu filho em casa e entender o que pode causar estresse, uma crise de ansiedade nele, você não vai conseguir falar com firmeza, com autoridade para as outras pessoas, para a escola. A autoridade aqui
significa, eu quero dizer, com propriedade. Por quê? Porque ninguém melhor do que você, mãe do seu filho, para poder entender, conhecer as características da personalidade dele, o que pode dar medo, trazer insegurança, deixar o seu filho agitado. E quando é o melhor momento para você orientar a escola? O ideal é antes do início das aulas e depois, a todo momento, sempre que você sentir essa necessidade. E depois, com o tempo, você vai espaçando. Você não precisa ser todos os dias. No começo, eu era mãe frequente, falando com professora, coordenação, auxiliar, diariamente. Agora, eu já não preciso mais. O Henrique já superou muito. Mas o seu filho talvez ainda precise constantemente, todos os dias, a sua presença ali na escola. E a sua presença ali, eu digo, não é apenas cobrando da escola, mas é levando para a escola, levando conhecimentos sobre o seu filho.